Salve meus povos e minhas povas! Eu sou colecionador de manhwas e essa obra já começa de uma forma totalmente diferente de todas que a gente já viu até agora. No início se deparamos com um demônio com suor no rosto e uma fala em silêncio. O castelo do rei demoníaco. Podemos ver nosso prota no trono, e perceber que ele é o governante do reino dos demônios, um grande governante, o rei supremo. Ele é o rei demônio desse trono, desse mundo, o ápice de todos os demônios. Podemos ver que todos estão saudando agachados de joelhos no chão. Por que o senhor gostaria de voltar? Afirma um demônio, perguntando qual o motivo pelo qual o rei quer voltar para o seu mundo original, falando que ele possui todas as coisas do inferno já. Um silêncio absoluto paira no ar. O poder da gula é ativado. Ele absorveu todo o poder e todos os corpos dos demônios que ele podia por as mãos. E foi o motivo pelo qual os 7 príncipes do precipício do inferno, que eram muito poderosos para matar uns aos outros, o ápice dos demônios em pessoa, foram todos aniquilados. O poder do Rei Supremo consumindo os demônios do inferno. O Rei Demônio está bravo, todos ficam tremendo com medo. Ele está sendo consumido pela gula. Como eu possuo tudo, ele afirma. Eu estou nesse maldito lugar por 10.000 anos. Podemos ver que o nosso prota está há 10.000 anos no reino dos demônios, com a mesma vista e a matança diária. Podemos ver que isso nunca mudou, desde que ele chegou. Nosso prota retira a máscara e podemos ver a sua face pela primeira vez. Ele fala que tem que ser algo realmente... Ele fala que tem que ter algo realmente para ele possuir tudo. O rei demônio se chama Okongyu. O rei demônio se chama Okangyu. Por acaso o senhor está com fome? Pergunta o demônio. E eles trazem uma cabeça para ele comer, mais especificamente uma cabeça de polvo, como vocês podem ver. Um polvo bem estranho e horrendo. Dizem que é a maior força remanescente do inferno. A cabeça do Focalor. Consumam, bem por favor. Ele fala que não vai comer essa bosta, porque isso não é igual a comida de onde ele veio. Ele fala que quer uma comida típica da terra, de onde ele veio, que se chama Jingai Kint, ou Kintingai, que é uma mistura que podemos ver de carne com alguns legumes e algumas coisas ali. Pode ser que tenha tofu também no meio. Todo mundo fica chocado com ele jogando o negócio no chão ali, podemos ver. E os demônios gritam Kintingai, a comida suprema que o rei da gula deseja. Todos ficam imaginando um prato que não é nada a ver com o que ele quer. Dizem que é um prato repleto de carne vermelha crua. E ele fala, não seus bocós, que tipo de cabeça iríamos usar para fazê-lo, ou entranhas? Só dizer e eu farei qualquer coisa em pedaços para servir ao rei, diz o demônio que é o subordinado do nosso rei ali, vulgo prota. Kintingai não é assim, diz o prota. Em primeiro lugar, os demônios não entendem o conceito de refeição. Eles não sabem como que é uma refeição, sabe? Eles não entendem nada, além de se alimentar do inimigo depois de vencer uma luta. E você disse que precisava de entretenimento. Percebi que o senhor estava se deleitando com o prazer de matar os 7 príncipes do inferno. Todos ficam vangloriando ele ali. Ele fala, isso não, eu quero ler novels e manhwas. O subordinado do rei fala, caro rei, já que eu não possuo O subordinado do rei fala, já que eu não posso satisfazer o senhor com minha débil força, mate-me pelo meu pífio desempenho. E chora muito. Chorando, podemos ver que ele está aos berros, querendo que o rei o elimine. E o rei grita, me escuta pelo menos uma vez. Se ao menos tivesse, ele fica pensando, alguém para amar. Aí podemos ver que aparece alguém no meio da multidão, falando, alguém para amar? Não seria eu? Essa é a Lilith, a rainha dos súcubos. Mas podemos ver que o nosso prota não vai muito com a cara dela.
Ela o cumprimenta e começa a falar com ele, perguntando se ele não está satisfeito com o amor dela. Podemos ver que a cara dela é cheia de olhos. E ela começa a dizer que o rei demônio é muito mau. E ela é a rainha dos súcubos. Podemos ver que o rei demônio olha com uma cara bem estranha para ela, pensando. E fala para ela que ordena como rei para ela não se aproximar dele. Ela diz que ele está tão envergonhado e pergunta como ele poderia se chamar. Pergunta para ele. Ela pergunta para ele como ele poderia se chamar Senhor do primeiro ao nono inferno, pegando ele com um tentáculo todo cheio de gosma. Sim, súcubo que dizem consumir a substância dos homens. Não estava na forma de uma linda mulher. Vá embora, por favor, ele diz. Sinceramente, segue ali uma luta pedindo para que ela vá embora. Aí dizem que a beleza não é tudo. E ele fala que isso é demais, porque ela é muito estranha, ele não gosta. Ele fala que quer ir para a terra, ele tem que retornar para a terra. O demônio subordinado dele diz: Rei demônio. Ele fala: depois de 10.000 anos, minha decisão não vai ser afetada por qualquer tipo de persuasão. Isso só vai confirmar mais. 10.000 anos depois de cair no inferno, depois de consumir o último dos 7 baus, todos os preparativos estão completos. A hora finalmente chegou. Ele ordena que quer receber a recompensa depois de 10.000 anos no inferno. Se direciona a bala que fala para ele preparar aquilo. O que seria aquilo? Vamos ver no próximo capítulo. O próximo capítulo começa com ele falando: preparar isso, meu rei. O demônio subordinado dele, Balrak, vai me fazer falar 2 vezes, diz o rei, e ele pede perdão. Prepare agora mesmo, diz o rei. Todos chamem Amon. Preparem o equipamento dos 7 arquiduques. Preparem o equipamento dos 7 arquiduques. Sim, senhor. E aqui vem o feiticeiro dos reinos dos demônios para preparar um portal para o rei se locomover para a terra. Se teleportar, no caso. Rei demônio, as preparações estão prontas, diz Balak. Ele diz: está bem. Podemos ver que a Lilith fica triste e fala: rei demônio, enquanto o nosso prota tira toda a sua armadura e segue em direção ao altar do portal. Rei demônio, se imbuir uma grande quantidade de energia demoníaca no equipamento dos 7 arquiduques e distorcer as barreiras de tempo e espaço, será capaz de abrir à força uma fissura dimensional. O feiticeiro Amon diz para ele. Diz o rei demônio: Deus, vamos começar. Finalmente, poderei voltar para casa, diz ele. O nosso rei demônio, ele começa a se concentrar, fecha os olhos, começa a refletir. 10.000 núcleos de energia demoníaca, liberem. E começam a falar: 10.000 núcleos de energia demoníaca, liberem. Podemos ver que começa um efeito de bola com gota de água e começa a explodir uma luz emanando. E podemos ver uma grande explosão indo em direção ao prota. Amon fala: como esperado dos 10.000 núcleos de energia demoníaca. Essa energia demoníaca esmagadora, estou sendo dominado por êxtase só de olhar para isso. Amon diz: meu rei. Todas as 7 peças de equipamento reagiram. Mesmo se eu voltar, o portão se abrirá em breve. Minha família, meus amigos, nem mesmo meu amor estará lá. O rei se questiona sobre tudo que ele tinha e que não vai estar mais lá. Mas se ao menos não for como esse maldito lugar estou indo, então estará tudo bem. Meu rei, diz Lilith, triste e chorando. Ele fica espantado e ela está chorando, dizendo que ele vai abandonar ela sim. Ele fala: não chore, é assustador. Ela é muito assustadora para ele, diz ele em tom de piada. E ela acha que é fofo e acha que ele está sendo sincero e recebendo de outra forma, não da forma que ele falou. Ele olha para trás e vê algo estranho e se assusta. Ela diz que quer ir junto com ele. Ele fala: porra, e pula dentro do portal o mais rápido possível. Ela tenta ir atrás dele, mas não vai. Ela fala que vai seguir ele, não importa o que aconteça.
Ele, não gostei de te encontrar, e mostra o dedo do meio. Espero nunca mais te ver. Começa a refletir enquanto ele está se teletransportando para onde ele está indo. 10.000. Fiquei 10.000 anos no inferno por 10.000 anos. Não tenho um passado que queira mudar. Tenho um futuro em particular que eu queira ir. Apenas preciso se parecer com a terra que eu conheço. Ele reflete dizendo que não tem algum lugar específico que ele queria ir, mas ele quer ir para algum lugar que seja igual aonde ele morava antigamente, antes dele cair no inferno. Ele fala que realmente vai voltar para a Terra, finalmente. Detectamos núcleos da fissura. O mecanismo de defesa dimensional, Sistema Gaia, foi ativado. O que está acontecendo? Que merda está acontecendo? Muitos avisos são mostrados ao Proto. Aviso: o poder do núcleo é maior que o limite repetido. Aviso. E vai repetindo todos os avisos novamente, ativando o mecanismo de defesa de todas as dimensões. Mas que inferno! O sistema Gaia está sendo sobrecarregado. Podemos ver que o nosso Proto toma uma sobrecarga e grita muito de dor. Aponta-se falhas no sistema. A eliminação total dos núcleos da fissura foi considerada. A extinção de selo foi iniciada. Não sejam tão tryhards, diz ele. Seus malditos filhos da puta. E assim ele desmaia. No que se segue, podemos ver que o nosso Proto acorda em um campo, em uma floresta, vendo a luz solar, vendo que tem muitas árvores ao redor dele, e se pergunta se isso é a Terra. Antes dele levantar, ele fala que vai checar o status do corpo dele, para ver como os status deles estão. Aqui a gente vê já que ele tá achando estranho, porque basicamente foi selado os atributos dele, e ele tá no nível 1, na etapa do despertar. Basicamente foi como uma reencarnação, só que ele não se reencarnou, ele se teleportou através de um portal para esse mundo e foi selado os poderes dele. Olha só a surpresa que ele tem. Ele fala: o que? Meus poderes foram selados. Ele acha estranho, até que aparece um Goblin, 2, 3 Goblins para lutar com ele. E ele fala: que porra é essa? Ele acha estranho porque não tinha Goblins na Terra na época que ele era da Terra, né? Agora a Terra que ele conhece não possuía criaturas assim. Ele ressalta, aí ele fala por quanto tempo ele vai... Ele fala por enquanto ele vai se livrar deles logo. Então ele ataca, e a energia demoníaca dele, dos 10.000 núcleos demoníacos, são fracos. Ele percebe que tá fraco e todo o poder dele foi nerfado pra caramba, sabe? Nossa. Aí os Goblins atacam ele. Ele por enquanto tenta ter um ataque de corpo a corpo. Ele vai, se vira com um corpo a corpo e acaba derrotando os Goblins. Usa a autoridade da lâmina do demônio, que ele ainda tem alguns poderes, como ele era o rei demônio lá no inferno já. Se passaram 10.000 anos com ele lá dentro e ele conseguiu conquistar o título de soberano, né? O maior de todos os demônios. Ele se tornou um demônio, no caso o mais forte de todos. E aqui podemos ver que ele pode usar uma lâmina demoníaca. Ataca os Goblins e ele adquire uma conquista. A conquista fala: você conseguiu eliminar o monstro comum de rank E, Goblin. Você ganhou XP. E aqui podemos ver o nosso Prota subindo de nível também, matando os Goblins. Todos os Goblins que estavam ali atacando ele, acaba derrotando. E ele fica se perguntando que tipo de monstros são esses. E ele não sabe o que é esse tal de XP, porque no mundo que ele vivia não tinha isso. Acaba percebendo que não foram apenas palavras sem importância. Ele sentiu que estava ficando mais forte, então significa que esse sistema que está falando com ele realmente está mostrando que ele está evoluindo e está aumentando o nível. Podemos ver que ele deslacerou todos os Goblins e destruiu completamente as armas deles, deixando eles ensanguentados, desmembrados pelo chão. Ele fala que por enquanto ele vai reunir informações sobre o lugar. E enquanto isso ele usa a predação, a autoridade da predação do demônio rei, que é basicamente o Kangu, que era o nome dele, né? Basicamente porque ele era o rei demônio, esse era o nome que ele usava no mundo dos demônios. Ele fala que checou as informações. Ele fala que checou as informações fisiológicas sobre essas coisas, mas não consegue encontrar nada sobre esse mundo. A energia demoníaca aumentou em 1 ponto.
Ele fica muito surpreso, porque a energia demoníaca existe nesse mundo. Um tipo de energia apenas existe no inferno e está aqui. Ele fica surpreso demais. Significa que existe chance desse lugar não ser a Terra. Ou seja, ele percebe que realmente ele não foi para a Terra, ele foi para outro mundo que não é para onde ele queria ir. Fica desesperado e fala que o motivo dele ter aguentado o inferno foi pela esperança de que algum lugar, de alguma forma, ele iria conseguir voltar para a Terra. Mas acabou não conseguindo voltar para a Terra, porque isso não se parece nem um pouco com a Terra por conta desses monstros que ele está enfrentando. Ele escuta um grito e não parece ser um demônio ou monstro. E percebe logo que é humano e ele vai e usa a autoridade da velocidade, Developer. 10 mil anos, a porra de 10 mil anos. Em todo esse tempo, apenas vi monstros cobertos em tentáculos ou com múltiplos membros. Já nem me importo mais se forem feios ou algo assim. 2 olhos, um nariz e uma boca. Contando que esse seja humano, está tudo bem. Por favor, só não tenha tentáculos. Podemos ver que ele sai correndo atrás para ver se é realmente uma pessoa humana, um humano que está gritando por socorro. E ele lembra de um demônio que tinha lá no inferno que ficava atazanando ele. E ele fala, não pode ser, não pode ter tentáculos de jeito nenhum, porque ele tem lembranças horríveis desses demônios que tinham tentáculos. Encontrei, por favor. Ele chega e vê que é uma humana cercada de goblins. Primeira coisa que ele repara é que ela tem 2 olhos, um nariz e sem tentáculos. Nisso ele agradece, chorando, comemorando. Ele chega bem a tempo de salvar na hora que o Goblin vai atacar a pessoa. E ele mata todos os Goblins e salva a pessoa que estava ali em defesa. Ela agradece, ela fala obrigada e toca a mão dele. Ele fica estarrecido porque fazia 10 mil anos que ele não via um ser humano. E ele pega na mão dela, ela agradece e agradece por salvar ele. Fala o nome dela, que é Hansilha. Eu não sei falar esses nomes, mas basicamente é isso. Tem alguma coisa errada, ele fala. Vamos nos casar. Ele já começa a querer casar com ela porque ela é uma humana e ele não viu uma humana há 10 mil anos, vale ressaltar, né? Vamos pular pro próximo capítulo agora. Já começa com ele falando, vamos nos casar. Ela fala, o que? Como? O que você tá dizendo? Ele falou, fiquei animado demais, peço perdão. Me chamo Okangu, disse que se chama Hansia. Rapaz, me perdoe, eu não sei ler nomes assim. Está tudo bem com seu ferimento? Ele pergunta. Ela fala, sim, não é um grande ferimento. E podemos ver que ela está com a perna ferida. Ele pergunta se ela está bem e ela derruba um celular. E ele fala, então realmente estou na Terra. Não exagere, sente aqui um pouco. Me deixe ao menos fazer um tratamento de emergência. Ela agradece e ele fala que não tem de quê. Parando para pensar, conseguimos nos comunicar. Ele fala que proibiu a língua do inferno e fez falar em português. Como o céu do inferno de vinhas hoje. Fala direito, porra. Muito bom, velho. Para que eu não esquecesse como falar a língua da terra quando voltasse. Finalmente estou usando português, não como um demônio, mas como uma humana. Será muito melhor se deixar assim. Obrigado por cuidar tanto de mim. Hahaha, relaxa, toma seu celular aqui. 2023? Então se passaram cerca de 5 anos desde que fui para o inferno. Tenho certeza de que me lembro o ano. Monstros como esses começaram a aparecer na Terra durante esses 5 anos. Será difícil andar agora, vamos depois que você descansar um pouco. Sim, tem tanto que não sei, não possuo informações suficientes. A propósito, o que está fazendo aqui? Tenho minhas circunstâncias, estava caçando sozinha, dentro de um portal. Despertei ontem como jogadora, e estava caçando sozinha dentro de um portal de rank E. Foi idiotice da minha parte. Despertar caçando? Jogadora? Qual é o seu nível? Estou no nível 6, despertei há pouco tempo. Mas o que um jogador como você está fazendo de um lugar desse? Meu nível provavelmente é menor. Também tenho minhas próprias circunstâncias. Bem, provavelmente é normal ela pensar que sou mais forte. Entendo. Melhor eu ir indo. Seu ferimento parece grave, vai ficar bem? Sim, estou bem, graças a você.
Deixa eu te ajudar. Ah, não posso te causar mais problemas. Não é uma virtude recusar ajudar essa situação. Irei ajudá-lo a chegar até o seu destino. Precisa ir para que direção? Então, por ali, por favor. Apenas até a entrada. Está bem. Foi minha primeira conversa com uma humana em 10 mil anos, diz ele. Tirando uma reação exagerada do começo, não cometi mais erros. Parece que ela suspeitou e parece que ela não suspeitou da minha identidade. Beleza, simples assim. Me adaptarei com a sociedade na Terra. E assim eles vão chegando na entrada e ele vê que isso é um portal. Se movimentar usando essas fendas no espaço deve significar que isso não é a Terra. Não vejo equipamentos criando essa fenda. Então, como um portal desse tamanho está se mantendo? Ah, senhor Kanguru, acho que estou muito melhor agora. Ah, sim, vamos sair daqui. Ele entra no portal e se depara com uma civilização completa dentro de uma cidade. Começa a reparar que as pessoas têm 2 olhos e características humanas, um nariz, uma boca, perguntando se aceita ladinos no seu grupo, sem tentáculos. Ladinos são meio, está cheio de humanos. Ele fica feliz ao ver que ele está em uma cidade meio futurística, não tão destruída igual o reino dos humanos. Realmente, voltei à Terra. Ele percebe que voltou e começa a chorar, agradecendo. Se estiver tudo bem com você, gostaria de comer comigo na minha casa? Ele já fica espantada. Ela aparentemente quer agradecer por ele ter salvo ela e chama ele para comer na casa dela. Já pulamos para o Prota, chegando no apartamento com a guria que ele ajudou. Ela chega e logo vai chamando a mãe dela. E a mãe dela cumprimenta dizendo que ela está de volta. O Prota se pergunta, ele vê, na verdade, que ela chamou a mãe e falou, mãe? Ele achando que ela morava sozinha, provavelmente. Logo ela chega e vai falando com a mãe dela. A mãe dela diz, meu Deus, minha filha, você está machucada? Você saiu para ir numa festa, como a mamãe disse? Ela fala, claro, mãe. A mãe está aqui. Ela realmente quis dizer só ir comer. O Prota fala. Ele estava pensando outras coisas já. Ah, não esqueça, esse senhor aqui é o Kanguo. Ah, não, esqueça. Este senhor aqui é o Kanguo. Já que ele me ajudou quando eu estava em perigo, hoje eu convidei ele para vir comer aqui como agradecimento. Ele cumprimenta a mãe da moça, dizendo olá. Ela, minha nossa, uau. Ah, obrigado por salvar a minha filha. Eu não sei como recompensar por esse favor. Ah, não foi nada, diz ele. Entre, por favor. Ele entra e ela logo vai o cumprimentando. Pode não ser muita coisa, mas eu irei preparar algo mais delicioso que puder. Ele diz obrigado e, bom, uma pena que não seja uma refeição só nós dois. Imaginando, né? Mas lembrando de como eu vivi no inferno, isso é já muita coisa. Querida, me ajude a preparar a comida. Sim, mãe. Ela vai com a cabeça meio baixa. Ela fala que vai se tocar e depois vai ajudar logo depois o Kanguru. A senhora me mandou uma mensagem, diz ela para a mãe dela. A mãe dela diz, mandei sim. Quando for para um local perigoso, pelo menos me ligue depois. Ela, desculpa mãe. Ele, a verdade, o celular, preciso reunir informações sobre a Terra primeiro. Com licença, senhor. Me desculpe, mas você poderia me emprestar o seu celular? Ah, sim, claro. Espere confortavelmente enquanto usa esse celular, por favor. A comida vai estar pronta em breve. Obrigado, senhor. A sensação no meu dedo, na tela, retornar depois de 10 mil anos, tudo é muito incrível. Mas não é hora de focar nisso. Eu tenho que juntar informações primeiro, já que eu fui levado ao inferno 5 anos atrás. É melhor procurar por notícias de 2018 primeiro. Ele começa a procurar coisas de 2018 e assim a gente vai acompanhar o histórico das pesquisas dele. O dia da calamidade, dia 22 de fevereiro de 2018. O monstro desconhecido apareceram de repente centenas de portas, armas de fogo inúteis e cenários de centenas de milhares de exércitos chineses massacrados. Criação da Operação de Emergência da União Mundial. A Coreia é o 9º país a se juntar. A primeira jogadora aparece nos EUA. Quem é ela? O número de jogadores aumenta drasticamente no mundo. Poderia ele ser a esperança da humanidade? Portal desconhecido surge no meio de Seul. O dia da calamidade começa, 22 de fevereiro de 2018.
essa data, ele começa a se lembrar do dia que ele foi puxado para dentro do portal, o dia que ele caiu no inferno. Ele foi levado por um dos muitos portais que apareceram simultaneamente naquele dia. Ele se pergunta: toda notícia é pura especulação, é melhor achar mais detalhes depois. A comida está pronta, diz a mãe da a comida está pronta, diz a mãe da amiga dele que ele salvou. E ele se espanta porque é a comida que ele sempre quis comer no inferno. Ensopado de quinche, ele fica muito feliz em ver e vai logo experimentando. Querida, vamos comer também. Sim, mãe. Quinche, ensopado, ele vai levemente colocando na boca e prova. E come mais e mais e mais e não se cansa de comer. Fazia 10.000 anos que ele não comia esse prato. Depois de eu ter caído de repente no inferno para sobreviver, eu absorvi a energia demoníaca e me transformei num ser próximo a um demônio. Porém, por a minha humanidade ainda permanecer, meu apetite e paladar não seriam saciados por qualquer coisa no inferno. Os demônios que eu consumia para sobreviver tinham gosto horrível, gosto de lixo. Eu pensei que ficaria louco. Mesmo tendo repetido aquela experiência incontáveis vezes durante os 10.000 anos, o motivo pelo qual eu pude manter a minha sanidade foi apenas por um simples desejo. Eu quero voltar. Ele chorava muito no começo. A gente pode ver aqui que o nosso prota passou por poucas e boas, hein? Ele queria voltar para a Terra o quanto antes. E agora que ele realmente voltou, ele está apreciando esse prato que ele sentia muita falta, dizendo que retornou para a Terra. As duas ficam chocadas e perplexas ao ver a reação dele ao comer a comida. Ele fica agradecido e está muito delicioso. Muito obrigado. Ele agradece. E a moça que ele ajudou diz que ela que deveria estar dizendo isso. E ela que deveria estar dizendo isso. Obrigado. Eu sinto muito que essa era a única opção disponível. Mesmo assim você gostou tanto, tá delicioso, sim. Com licença, mas eu poderia repetir? Sim, claro, eu vou pegar um pouco agora. Obrigado. É maravilhoso ver que você gostou tanto. Obrigado, sério, eu tô muito feliz que eu voltei. Ela pega um pouco pra ele levar. Mas que droga, merda. A porta é dura pra caramba. Alguém chega quebrando a porta. Podemos ver que é um cara. Podemos ver que é um delinquente. Alguém chega quebrando a porta. Podemos ver que é um delinquente. Partindo pro próximo capítulo, ele já chega querendo satisfação. E quem disse que você pode entrar no portal por conta própria? Ela fica braba e fala pra ele sair. O quê? Eu disse para sair. Hunter Hyun é o nome dele. Quem você acha que é para entrar na nossa casa desse jeito? Não se aproxime, estou te avisando. Agora também sou uma jogadora de pleno direito. E ele começa a rir. É isso mesmo? Você também é uma jogadora de pleno direito? Nossa, você é tão incrível. Incrível, diz ele. Sua fodida, uma jogadora de nível baixo agindo como se fosse a dona do mundo? Acha mesmo que é a porra de uma jogadora? Não se aproxime de mim. A mãe dela está pálida. Seja um pai que morreu rapidamente ou uma mãe mendiga, seu desgraçado, a razão pela qual estamos nessa situação é por causa de você. Ei, cale a boca, você só precisa me seguir até a guilda Hadas. E ele tenta arrastar ela. Nunca vou ir para uma guilda tão lixo. Lixo, que rude da sua parte. Seu opa aqui vai te colocar em um ótimo grupo. Nisso vemos que o prota interfere. Nisso vemos que ele dá um tabefe na cara dela porque ela morde a mão dele. A mãe dela fica desesperada. Ele xinga ela, essa vadia. Ei, Hansel, acha que pode sobreviver enquanto só faz boas ações? O mundo parece ser tão fácil assim para você? Você deveria só ter aceitado se tornar meu tributo. Como você disse mesmo? Uma jogadora de pleno direito? Sim, como companheiros jogadores, vamos nos enfrentar a sério. Tae-hyun, por favor. A mãe fará melhor. Por favor, não seja assim como a Seon. Velha, se afaste. Tae-hyun, por favor. Que se foda, seu lixo irritante. Ele bate também na mãe dela. E ela fica desesperada, chorando. E por isso que você deveria ter seguido meu conselho e se afastado. Mãe, por que vocês são tão irritantes? Tae-hyun, o quê?
O que vai fazer me encarando desse jeito, sua vadia? Sua escória de nível baixo. Sou um despertado do segundo estágio. Acha que tem alguma chance? Ha! A única coisa que você tem é esse seu rostinho bonito, sua vadia estúpida. Você precisa entrar... Você precisa entrar na guilda Adras. Então aqui Ryung-Yunin e vemos... Então quando ele pensa... Então aqui Ryung-Yunin. Então aqui Ryung-Yunin. Ele percebe que tem mais alguém na casa. Assim vemos nosso prota comendo a comida. Ele fala, mas o que? Que surpresa, não sabia que a casa tinha virado um restaurante. Esse desgraçado não consegue entender o que está acontecendo? Senhor Kim-woo, ele comendo, e esse delinquente vai até ele. Meu Deus, seu puto do caralho. Ele levanta a mesa e tudo que está em cima da mesa com um chute. O prota fica perplexo por conta da comida ter sido jogado fora, uma comida que ele não via há mais de 10 mil anos. Fica puto, muito bravo. Qual o problema desse retardado? Onde você arrumou esse mendigo estúpido? Ele tá chorando por causa da comida. Para de chorar como uma vadia, se levante. Meu guisado, diz ele. Você. E ele olha com um olhar muito predominante. Você, o que é isso? Como ousa um demônio derrubar meu guisado de Urkish? É um tanto quanto cômico, mas também é engraçado. Meu Kinch, diz ele.